Aoba! Sejam todos bem-vindos ao canal Johnny Dev Studio. E o vídeo de hoje foi dedicado para responder uma pergunta fundamental: por que aprender a Unreal Engine? Prepare-se para descobrir o que torna essa plataforma tão especial e por que você deve considerar mergulhar nesse mundo de criatividade e inovação. Potencial criativo ilimitado. A Unreal coloca nas suas mãos um universo de possibilidades criativas, permitindo que as suas ideias mais ousadas se tornem realidade. Com a criação de mundos e ambientes virtuais detalhados, desde paisagens exuberantes até mundos futuristas, com o uso de ferramentas de modelagem e iluminação avançada, pode dar vida a cenários incríveis, realistas e imaginários. Com narrativa interativa, a Unreal permite criar histórias não lineares. Com o uso de sequências cinematográficas, diálogos e mecânicas de gameplay, você pode construir experiências envolventes e imersivas aos seus jogadores. Um design e gameplay inovador inclui criar desafios, quebra-cabeças, jogabilidades baseadas nas físicas e outras experiências que envolvem ainda mais o público. A animação cinematográfica é a animação de alta qualidade e sequência cinematográfica. Você pode contar histórias visualmente atraentes através de animações de personagens e efeitos especiais. A arte 3D e a modelagem da Unreal permite que você crie modelos 3D detalhados de personagens, cenários e objetos. Você pode colocar diferentes estilos de artes, desde realismo estilizado até trazer as suas versões mais artísticas de pixel art. Os efeitos de pós-produção, com capacidades avançadas da renderização e efeitos visual da Unreal, é usada para criar cenas impressionantes como fogo, partículas, águas, luz, sombras. Com a experiência de realidade virtual aumentada, podendo criar experiências imersivas com VR e AR, você pode levar usuários para ambientes digitais, que combinam com elementos virtuais com um mundo real, proporcionando novas formas de interação e entretenimento. Com a simulação e os treinamentos, você usa a criação de simuladores para realizar várias indústrias. Você pode criar ambientes de treinamento, simulação médica, treinamento de situações de emergências e muito mais. Visualização arquitetônica é um dos produtos e do portfólio da Unreal. Ela permite criar representações realísticas de projetos arquitetônicos, desde interiores dos seus produtos até projetos exteriores ou projetos mais complexos que abrangem uma área da cidade. Experimentar inovações é uma das vantagens da Unreal. Você pode experimentar ideias sem restrições do mundo físico. Isso permite que você teste conceitos inovadores sem limitações, promovendo a criatividade da sua inovação. Com o potencial criativo da Unreal é praticamente ilimitado, e o único limite às vezes é a sua imaginação. Seja qual for o campo do seu interesse, a Unreal oferece as ferramentas e o ambiente que você explora manifestar suas criatividades de maneira surpreendente. Porta de entrada para as indústrias. A Unreal não é apenas uma ferramenta, é uma chave para abrir porta nas indústrias de jogos e tecnologia. A tecnologia evolui em proporções muito mais rápidas do que a grande parte da população imagina. Muitas vezes a gente se questiona sobre o que a ficção e realidade pode se tornar e converger entre paralelos semelhantes. A gente sabe que a grande demanda e o aumento de produtos sobre essa área vem crescendo cada vez mais. E ao mesmo tempo o consumo desses produtos também vem crescendo cada vez mais. Antes um computador não era tão acessível quanto hoje um computador está na casa das pessoas. Muitas vezes não está, mas o celular também está. São várias possibilidades de conseguir se conectar, né? E essa necessidade dessa grande demanda de
de avanço tecnológico faz com que sempre ela tenha procura na área, no caso, né? Quem conseguir se especializar em diversas áreas, como foi mencionado. Aí, até mais, o desenvolvimento de jogos, ele abrange uma sensibilidade que abrange diversas áreas, para ser exato, desde música, várias áreas ao mesmo tempo, né? Acho que como desenvolvedor indie, no caminho desse desenvolvimento indie que a gente segue, eu sinto que o mercado ele consegue superar as expectativas de muitas pessoas ainda, sabe? Muitas pessoas. Então, a construção como desenvolvedor de jogos, você tem que abranger essa experiência de forma intuitiva e clara ao que você gosta de trabalhar, sabe? Se você gosta de fazer filmagem, você pode fazer filmagem inserindo elementos 3D. Se você gosta de fazer música, você pode criar efeitos sonoros ou até música para jogos, para campanhas de jogos. Se você gosta de criar modelagem de personagem, você pode fazer personagens ou até mesmo assets que você pode estar trabalhando e vendendo depois. São muitas possibilidades, o que acaba sendo muito bom para quem está desenvolvendo e ainda está se desenvolvendo, né? A gente aprende esse caminho ao longo da jornada. Isso é interessante a gente entender. Intuitividade e poder. Tem uma pergunta muito comum que é possível fazer jogos sem saber programar? Sem saber programar? Sim. Sem saber lógica de programação? Não. Pelo menos os conceitos básicos, sabe? Então, acho que essa dualidade, a Unreal, os desenvolvedores ficaram com essa pergunta na cabeça dele durante um bom tempo, galera. Porque eles conseguiram fazer Unreal de forma bem intuitiva, né? O que eu quero dizer com isso é... a gente consegue trabalhar com blueprints, que são basicamente, vamos dizer, códigos compilados que a gente consegue arrastar e encaixar em segmentos lógicos para fazer que tal função aconteça, qual ação aconteça, qual comando aconteça, no caso. Então, o que eu quero dizer com isso? O caminho da Unreal, ela pode abranger desde um caminho mais profundo, que é o que eu tô tentando percorrer agora, aprendendo C++. Quem não viu ainda, chega lá no vídeo de variáveis que a gente lançou. Mas que ele chega nesse caminho mais extenso quando você quer... mais profundo quando você quer otimizar seus jogos, quando você quer entender a ferramenta por baixo dos panos. Mas ao mesmo tempo ela libera a oportunidade de criação e interação de uma pessoa leiga. Primeiramente porque ela é uma ferramenta gratuita. Segunda porque você consegue aprender ainda, tem coisas na internet ensinando o assunto deles nos fóruns da própria app, que até que é interessante, sabe? Por mais que muita informação seja ainda em inglês, mas conforme o tempo está passando, a comunidade, os desenvolvedores estão trazendo conteúdo ao mesmo tempo, trabalhando com isso e fazendo com que isso, como a gente vai fazer com que isso cresça ainda mais, né? Essa é
a intenção, desenvolver, criar. Acho que todo artista tem a criação como uma vontade de ser mostrada, sabe? E ao mesmo tempo, quando a gente sente isso, a gente quer ver que as outras pessoas façam a arte, criam a arte, desenvolvimento. Ali é arte, sabe? Falam que a gente tem que a arquitetura é a 10ª arte, porque ela engloba toda a sensibilidade que pode envolver na arte, desde da qualidade, da estética, da sensibilidade que a gente, da impressão que a gente tem. Então, sabe, acho que é disruptivo quando a gente consegue mostrar nossa arte e influenciar outras pessoas a mostrar a arte. A arte é disruptiva. Ela eleva o pensamento criativo da humanidade de forma a questionar a realidade. Isso é interessante. Bom, tô filosofando aqui. Suporte e comunidade. Como eu havia mencionado, o fórum até que é interessante, tem bastante vídeo, conteúdo, tem bastante conteúdo em inglês. Se você souber inglês, vai ser um caminho muito interessante para você, tanto no fórum quanto na internet, no YouTube. Se você não souber inglês, ao mesmo tempo também, esse caminho vai ser muito interessante para você. E você consegue, por conta, sabe, evoluir sozinho nesse caminho. Porque é que eu tô falando isso, porque foi assim que eu aprendi, sabe, foi assim que eu estou aprendendo. O desenvolvimento de jogos, ele é um caminho contínuo, sabe? Que nem eu falei, ele abrange várias esferas e você sempre está desenvolvendo um lado da esfera, depois você consegue desenvolver outro. É a atração que você consegue trazer ao longo da sua jornada de acordo com o que você sente. Eu acho que como um desenvolvedor indie, busca isso. Versatilidade nos projetos. Unreal é uma ferramenta muito versátil, né? Você consegue importar, exportar modelos de assets e fazer funcionar com diversos programas. A gente tem o Datasmith, que é uma extensão de importação. Antes era, né? Hoje já está incluída na Unreal a partir da quinta, se eu não me engano. Mas o que eu quero dizer com isso? Você consegue conectar com Autodesk Maya, com SketchUp, com Blender, com Revit, com SolidWorks. Você consegue conectar com um monte de programas em relação a 3D, ou até mesmo programas que não fazem em relação a 3D, como o Excel. Você consegue conectar para fazer dados e leitura de tabelas. É uma extensão muito ampla, sabe? Então, cada vez mais vem surgindo extensões e possibilidades de conseguir conectar com mais programas. E vai trazendo cada vez mais possibilidades de criação e liberdade para os seus projetos impactarem cada vez mais. Preparação para um futuro. Que nem eu falei, o caminho de desenvolver jogos é um caminho longo e ao mesmo tempo a gente sempre se questiona várias vezes, pelo menos quando a gente tá aprendendo ou ao longo da jornada, várias vezes a gente está se questionando. Não só a gente, mas o mundo também questiona.
mas ao mesmo tempo a gente vê os resultados de forma expressiva afora, sabe? As indústrias lucrando, desenvolvedores indies conseguindo fazer jogos e saindo, conseguindo fazer métricas incríveis. E cada vez mais essa informação vem sendo passada e trabalhada, lapidada, entendida e inspirada para várias pessoas. Então, isso anda muito paralelo, de forma positiva, com um avanço da tecnologia, sabe? Então, o avanço da necessidade de ver as coisas novas acontecer, sabe? Eu acho que os desenvolvedores têm uma pegada doida entre o sonho e a realidade que faz as coisas... Enquanto não tiver rolado aquele projeto, o cérebro lá dentro não se aquieta, tá ligado? É muito impulsiva, sabe? Essa vontade de fazer a criação de alguma coisa. Então, eles andam muito coerente com a necessidade das pessoas de querer tecnologia. Então, cada vez mais o mercado traz uma experiência e uma expectativa incrível sobre tudo que vem acontecendo. Então, eu tô encorajando os espectadores aqui a considerar o que aprendeu sobre Unreal hoje e aplicar a sua arte, tá ligado? Correr e estudar, sabe? E também encorajo vocês a compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai gostar dessa informação, porque logo menos a gente vai estar mostrando alguns projetos, algumas teorias básicas de iniciante, avançando ao longo do tempo sobre Unreal. Então, sejam todos bem-vindos para comentar, para chegar junto, para falar, para dar algumas ideias sobre assuntos de vídeos. E por que eu falei da arquitetura? Pensa comigo. Se a arquitetura é considerada a 10ª arte porque engloba todas as artes ao mesmo tempo, o que é o jogo, né? Se engloba a arquitetura dentro disso tudo e ainda mais. Será que é a 11ª arte? Fica esse questionamento para vocês.